Ela tem mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e passa por 9 países da América do Sul. Ocupa quase metade de todo o território brasileiro e está presente em 9 estados. Falar da floresta amazônica é falar de um patrimônio gigantesco e de valor incalculável. Uma riqueza que está ameaçada pelo desmatamento e pelas queimadas ilegais. No Caminhos da reportagem de hoje, você vai conhecer o trabalho integrado entre Forças Armadas, IBAMA, ICMBio e outros órgãos do governo na Amazônia Legal. Uma operação articulada com um só objetivo: coibir os crimes ambientais e proteger a maior floresta tropical do mundo. As equipes do Caminhos da Reportagem viajaram para 3 estados da Amazônia Legal para acompanhar as primeiras ações da maior operação realizada para combater o desmatamento ilegal e extração de madeiras nas nossas florestas. Foi a abundância do pau-brasil no nosso litoral que inspirou o nome do país. Se a riqueza da flora está presente desde os primórdios, a exploração dos recursos também. São Paulo, 19 de agosto de 2019. Eram 3 horas da tarde, mas parecia noite. Um dos motivos é a chegada de uma frente fria e outro está a quilômetros dali, na fumaça dos incêndios que destruíam parte da floresta amazônica. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados mais de 89 mil focos de incêndio na Amazônia no ano passado, um número 30% maior que em 2018, e a situação de 2020 é preocupante. Cidades como Rio Branco, Porto Velho, Manaus ficaram cobertas de fumaça e hoje a gente não pode se dar ao luxo de ter uma crise respiratória agravada pela fumaça, porque a gente já está tendo uma crise sanitária agravada pela Covid. Na Amazônia Legal, grande parte dos problemas respiratórios que acontecem são causados pelas queimadas. A atuação na Amazônia é fundamental para que nós não venhamos ter problemas respiratórios. No ano passado, entre agosto e outubro, a primeira edição da Operação Verde Brasil combateu mais de 1.800 focos de incêndio. 10 mil pessoas, entre militares e integrantes de órgãos de proteção ambiental, trabalharam na operação. 178 embarcações foram apreendidas e 127 pessoas presas. As multas aplicadas superam 140 milhões de reais. Numa tentativa de se antecipar ao problema, o governo federal iniciou mais cedo neste ano a Operação Verde Brasil 2. Se a gente reduz o desmatamento agora, a consequência é a redução das queimadas. Então esse que é o sentido. Nós estamos com uma antecipação de mais de 2 meses, que vai permitir, com certeza, um resultado muito melhor lá no final. A gente consegue antecipar o período mais seco do ano, que é agosto e setembro. Então, se nós coibirmos agora o desmatamento ilegal, a gente consegue diminuir, reduzir bastante as queimadas. Quem executa alguma atividade ilegal de desmatamento, nessa época já inicia o desmatamento em si, para, na época da seca, no segundo semestre, iniciar os incêndios. O Mato Grosso é um dos 9 estados que fazem parte da chamada Amazônia Legal. O norte do estado ainda conserva uma parte da floresta nativa, mas dados do INPE apontam que de janeiro a junho, 673 quilômetros quadrados foram desmatados. É o segundo estado mais atingido. Novo Ubiratã é um dos municípios que fazem fronteira com a reserva indígena do Xingu, com mais de 2 milhões e 600 mil hectares e 8 mil indígenas. É também um dos campeões do desmatamento no estado. Ao chegar ao local, as equipes constataram que a madeireira tem alvará de funcionamento, mas parte dos 3 mil metros cúbicos de toras de árvores centenárias encontradas ali foi extraída de forma ilegal. No mesmo pátio, havia produtos de 3 empresas diferentes. As toras estavam espalhadas, o que dificulta a identificação, e algumas espécies
não possuem nota fiscal. São crimes relacionados a créditos virtuais, né, que é a emissão de créditos inexistentes para movimentação de madeira e para que ela seja esquentada, né, vamos dizer dessa forma, e também madeiras que não estejam cobertas, que não estejam na nota fiscal. As investigações ainda precisam ser concluídas pela Polícia Civil antes da punição aos criminosos. Na Amazônia, a pessoa que quer converter uma área de floresta numa área de pastagem ou agricultura, né, ela tem que derrubar as árvores, esperar essas árvores secarem, né, e aí sim queimar para que esse material, essa biomassa seca, né, ela vire cinzas e vire nutriente para o solo, né, para poder fazer o plantio. Se essa grande cadeia de acontecimentos é capaz de afetar o dia de quem está na correria das cidades, como ocorreu em São Paulo, como fica a vida do povo na floresta? O agronegócio tá forte demais em torno do Parque Indígena do Xingu, né? Isso que preocupa os caciques, os povos xinguanos. Quando os fazendeiros, os garimpeiros, os grileiros, né, tocam fogo e queima aquela área, né, onde a gente costuma tirar as coisas, os nossos benefícios, né, e a gente se preocupa bastante. Um estudo do Instituto Socioambiental mostra que 66% das florestas ao redor do território indígena do Xingu foram desmatadas nos últimos 30 anos. Com isso, os focos de calor aumentaram 780%. Entre as terras indígenas mais afetadas por incêndios na Amazônia, pelo menos 5 ficam no Mato Grosso. Com a atuação desses brigadas indígenas, elas se tornam como um fogo controlado, né? Ano passado não chegou a pegar na casa dos índios, né? Digamos, mas foi no mato, no campo, na roça. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia destaca que o aumento do desmatamento em 2020, somado à vegetação derrubada em 2019, cria a expectativa de uma nova temporada de fogo. Se nada mais for desmatado de agora em diante, a gente já tem o potencial de ter uma estação de queimadas, né, tão forte quanto foi o do ano passado. Em extensão territorial, Rondônia é apenas o 6º maior estado da Amazônia Legal. Em termos de desmatamento entre 2019 e 2020, está em 3º lugar, atrás apenas do Pará e do Mato Grosso. É pela capital Porto Velho que a Operação Verde Brasil 2 começou. O que é desmatado vira combustível para a queimada. Então é importante combater agora o desmatamento, fazer ações de fiscalização junto aos órgãos ambientais. Na verdade, quem faz a fiscalização é o IBAMA e o ICMBio. E quem presta a segurança são as Forças Armadas. Nós já conseguimos um índice de redução de 5% desses crimes, desses índices de desmatamento, enfim. Esse ano a gente espera que os resultados sejam ainda melhores porque nós vamos trabalhar na prevenção. 5% ainda é pouco. A diferença de 2018 para 2019 foi de apenas 71 km² a menos de área desmatada em Rondônia. Este ano, de janeiro a junho, 317 km² tombaram em ações ilegais no estado. A resposta tem que ser rápida. O que acontece é que pessoas que grilam terras, pessoas que se aproveitam de terras que estão devolutas, que não têm a presença do poder público, eles invadem, fazem a derrubada e cometem a queimada criminosa. E essa queimada ela é ocasionada propositalmente. Imagens de satélite, gráficos, mapas de focos de calor, sobrevoos. A tecnologia é fundamental para que a Operação Verde Brasil saiba onde agir. Pelas dimensões que tem a região amazônica, as dificuldades logísticas, cada órgão por si só não seria capaz de concretizar todas as suas ações. Cada um tem suas atribuições, os fazem aí diariamente, mas não na sua totalidade, né? Porque carece de meios para poder chegar nos locais, atuar de forma robusta, né? E abarcar o maior número de envolvidos nas atividades criminosas.
Segunda-feira, 11 de maio, madrugada em Porto Velho. São 5h20 da manhã e o 17º Batalhão de Infantaria de Selva, aqui de Porto Velho, já está a postos. Hoje é o primeiro dia da Operação Verde Brasil 2. A tropa irá até o município de Candeias do Jamari, fazer a fiscalização de madeireiras e descobrir se há focos de desmatamento na área. A Polícia Federal e a Secretaria Ambiental do Estado de Rondônia, e eles vão fazer a fiscalização dessas madeireiras, que podem estar em situações ilegais ou não. São 53 quilômetros até as proximidades da usina hidrelétrica de Samuel, no município de Candeias do Jamari. Pelo ar, voando nas primeiras horas da manhã, as equipes se deparam com os nevoeiros matinais, chamados de arus. A vila, basicamente, ela se sustenta da extração de madeira, e grande parte dessa madeira é extraída de forma ilegal. São cerca de 20 madeireiras que atuam ali na região, e essas madeireiras, em sua grande parte, extraem madeiras da Floresta Nacional do Jacundá, que fica ali nas vizinhanças, e extraem madeiras de todas as variedades. Os arus não impedem a visualização de áreas desmatadas e fornos de carvão. A operação achou seu alvo. A gente está no município de Candeias do Jamari, 70 quilômetros de Porto Velho. E essa aqui é uma área de clareira, onde existe pelo menos uma madeireira clandestina. Essa constatação a gente já tinha feito de forma aérea e documental pelos sistemas. E aqui a gente veio configurar todo o caso pessoalmente e, além disso, arrecadar alguns outros documentos que estavam no escritório. Os outros órgãos de fiscalização administrativa vão permanecer na área e vão fazer a metragem das toras. Árvore nativa da floresta amazônica, a castanheira não pode ser serrada, derrubada. Mas aqui, nessa madeireira ilegal, eles trabalhavam com esse tipo de árvore. É por isso que a Polícia Federal e o Exército vieram até aqui para fazer a autuação deste local. Constantemente nós nos deparamos com caminhões trazendo madeira de dentro da Floresta Nacional Jacundá, né, e sem procedência essas madeiras. Avisados previamente da operação, não havia ninguém na madeireira. Os trabalhadores, chamados de toureiros, fugiram deixando máquinas, caminhões velhos, madeiras já beneficiadas para trás. A maior dificuldade é porque existe muitas pessoas envolvidas, né? Então, quando as nossas equipes adentram nessa região, constantemente tem os olheiros, informam a localização das guarnições. Então, é uma organização criminosa que age nessa região e a gente tem essa dificuldade. E o foco foram os toureiros e as madeireiras. Nas madeireiras, muitas vezes, quem encontra operando ainda são os laranjas. Os donos efetivos, muitas vezes, estão por trás, estão financiando a prática criminosa, mas não estão diretamente no local. A Floresta Nacional do Jamari é atacada, ela já foi bem mais atacada, aí o governo fez uma concessão com ela, mas ela continua recebendo ataques. Por quê? Porque eu acredito que falta continuidade nas ações. Não dá para fazer uma fiscalização pontual e ir embora e não continuar. Na grilagem de terra só tem gente grande por trás, não tem pequeno. A grilagem de terra são quadrilhas de gente que tem dinheiro. Dentro das florestas nacionais do Jamari e do Jacundá, 2 unidades de conservação, há várias clareiras assim. Os órgãos de fiscalização fazem a medição das madeiras, inutilizam equipamentos, autuam as madeireiras, aplicam multas que quase nunca são pagas. Uma parte vai para São Paulo, para o Porto de Santos, mas boa parte da madeira é consumida dentro do próprio Brasil. O que as pessoas têm que entender é que madeira tem uma relação, o roubo da madeira tem uma relação direta com a grilagem e com a pecuária, com a criação de boi na região. Pobre não tem 120 cabeças de boi.
Então, isso é coisa de gente grande, não é coisa de gente pequena. Para desmatar, precisa ter dinheiro para desmatar, para gastar com trator, para gastar com motosserra, para gastar com combustível. Então, por trás da grilagem tem gente muito grande. A gente consegue atacar não só o delito ambiental propriamente dito, mas também a parte de lavagem de dinheiro, né, os corruptores aí também de órgãos públicos para poder ter benesses ilegais aí na área ambiental e dessa forma você quebrar esse ciclo aí de crimes ambientais. O Pará é o segundo maior estado do Brasil e também o segundo com a maior presença da vegetação amazônica nativa. Mas quando se trata dos índices de desmatamento, o Pará ficou em primeiro lugar no ano passado, um título nada agradável para o estado. Os delitos ambientais, eles agridem esse futuro da região amazônica. Seja na água, seja nas nossas selvas, na vegetação, seja nos recursos minerais. Então, quando eles são extraídos ilegalmente, são recursos que o país perde em divisas e que deveriam retornar ao uso do próprio brasileiro e do próprio morador da região amazônica. Estamos em Marabá, no sudeste do Pará, a 553 quilômetros ao sul de Belém. E agora as nossas equipes vão embarcar no helicóptero para acompanhar a abordagem ao primeiro alvo aqui no Pará dessa Operação Verde Brasil 2. Vamos lá! O destino é uma região a pouco mais de 100 quilômetros a oeste de Marabá, conhecida como Buraco Fundo. Sobrevoos preliminares e imagens de satélite mostraram que a floresta estava sendo devastada por garimpeiros ilegais em uma área que pertence à União. É triste que as pessoas entendam que podem simplesmente se apropriar de um patrimônio que é nosso, que é de toda a população, e façam a degradação de uma forma na qual ela se torna absolutamente irrecuperável, uma área dessas, da forma em que é feita. As pessoas que estavam trabalhando no local fugiram quando viram os helicópteros chegando e abandonaram as máquinas. Mas a gente pode perceber que a região já está bastante devastada, principalmente pelo garimpo ilegal. Tivemos aí prisões de flagrante durante a operação, em razão de cidadãos aqui estarem aportando arma de fogo, fazendo inclusive a segurança dos que atuam aqui em atividade ilícita. Os garimpeiros estavam devastando a área para extrair manganês, um mineral utilizado na indústria siderúrgica e na fabricação de produtos como fertilizantes e automóveis. Pessoal que tem capital, né? Porque como você vê, uma escavadeira, R$500 mil, R$600 mil, dependendo da tecnologia, uma escavadeira com uma potência considerável, né? R$700 mil. Né? Então é um pessoal que tem bastante cacife, né? Tem todo um sistema ocorrendo por trás que absorve essa população local e também financia para que ocorra esse desmatamento ilegal na região, que também vem se intensificando nos últimos anos. A destruição causada pelo garimpo clandestino na floresta amazônica impressiona pela magnitude. E essa prática nem é a principal causa do desmatamento no Pará. O estado tem hoje o quarto maior rebanho do Brasil, com mais de 20 milhões de cabeças de gado. Ao longo das últimas décadas, a floresta foi sendo derrubada para dar espaço a extensas áreas de pastagem. 70% do desmatamento que ocorre na região ele é conversão da floresta para áreas de pastagem. Então, os outros 30% são divididos em plantio de grãos, por exemplo, tem uma contribuição significativa na região, vem avançando ao longo dos últimos anos, também, principalmente soja.
Se por um lado a pressão das pastagens ameaça avançar cada vez mais em solo amazônico, por outro, alguns produtores rurais estão descobrindo que a floresta também pode ser uma boa fonte de renda. Nós chegamos aqui no assentamento Escada Alta, a cerca de 53 quilômetros de Marabá, um local que tem cerca de 100 famílias assentadas. Esse é o sítio Santa Clara. Nós vamos conversar agora com o seu Rubem e também com a dona Maria Osita. Vamos conversar com a dona Maria Osita para saber um pouco como que funciona a produção deles aqui na região do Pará. Logo na chegada, nós já pudemos perceber que a propriedade estava repleta de árvores frutíferas para todo lado. Banana, coco, açaí, uma diversidade de alimentos a poucos metros da casa onde vive o casal de produtores. O açaí, o cacau agora que começou a produzir. Faz a polpa, né, que é do açaí, tira a polpa do açaí, tira a polpa do cupuaçu e leva para a rua, ou então vende aqui mesmo, para a família. A atividade principal do sítio de 27 hectares ainda é a pecuária. Mas ao longo dos últimos 5 anos, uma parte significativa das pastagens foi sendo substituída pelos SAFs, os sistemas agroflorestais. Eu li uma reportagem de uma cartilha sobre SAF, né? E gostei do negócio, né? Que em pequena área a gente plantava muita coisa, que a gente colhia rápido, como milho, feijão, abóbora, mandioca. Aqui é muito bom porque a gente já não compra o limão, não compra a acerola, tem o maracujá. O cupu, a pessoa tira a banha, já passa no ferimentozinho de coisa ali, só passar ele sara. O carro-chefe da produção é o cacau, que em 5 anos já está dando os primeiros frutos. Os cacaueiros estão enfileirados e intercalados com outras plantas produtivas, como açaí, banana, tamarindo, além de árvores de grande porte. O planejamento de um sistema agroflorestal é complexo e requer conhecimento técnico. Aqui no Pará, o produtor interessado recebe o auxílio do ProSAF. Levar o fomento que a gente tem como adubo, preparo de área, para aqueles que a gente conhece que a aptidão dele vai compreender o que é o sistema. Por exemplo, um sistema agroflorestal envolve uma diversidade de plantas. Ela inicia com plantas anuais, arroz, feijão, milho. Depois das temporárias, mandioca, maracujá, banana, né? E isso tudo requer conhecimento. Então, o que muitas vezes é retirado pela pecuária, o sistema agroflorestal repõe. Os sistemas agroflorestais também são objeto de estudo e de projetos em instituições como a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ele tem a perspectiva de ter já plantio de árvores que vão recuperando a paisagem florestal, mas ao mesmo tempo que já tenha bastante componente agrícola, intermediário, que já possa ir gerando produção desde o início, para inclusive viabilizar economicamente o processo e ao mesmo tempo ir criando um microambiente favorável para todas as plantas, né? As plantas se ajudam, os elementos se ajudam, né? Então é por isso que os SAFs é uma forma muito importante de recompor, de reabilitar ecossistemas degradados pela ação humana, né? E também é possível com os SAFs nós tentarmos reabilitar áreas, especialmente nessa região que as florestas têm sido devastadas. Uma das vantagens dos sistemas agroflorestais é que eles podem aproveitar regiões como essa aqui atrás de mim, onde a floresta já foi degradada pelo pasto, e transformar, recuperar essas áreas para que elas fiquem parecidas com essa área aqui, onde a gente já vê muito mais diversidade. Tem ali banana, açaí, mogno para madeira, ou seja, uma floresta que também permite que o produtor tenha um retorno financeiro com ela. Esse ano, mais ou menos, eu já não vou mais precisar do gado, né? A renda do açaí já vai pagar o trabalhador, talvez do cacau também já vai pagar o trabalhador, então já vai melhorar. Quando você recompõe uma área de preservação permanente, você já vai manter nascentes, você vai fazer com que essa propriedade tenha reserva de água.
Onde você tem trabalho coletivo, trabalho comunitário, famílias organizadas, você tem as condições de implantar e pode ter um retorno econômico rápido, né? Ao mesmo tempo que o sistema vai se estabilizando. Estudo feito a partir das experiências que já vêm da sociedade, né? Dos povos tradicionais, dos quilombolas, dos indígenas, que já fazem SAFs há muito tempo. O Estado precisa recompor, né, suas áreas de preservação permanente, precisa manter floresta em pé. Ele precisa equilibrar a pecuária e a floresta. Eu sinto que dentro da floresta, né, a gente sobrevive. Né? Não precisa estar derrubando para sobreviver.